Boa noite. Eu estou aqui para mostrar para vocês o trabalho que eu fiz a respeito de povoamento e gamificação. Eu fiz o trabalho a respeito de Praia Grande. Então, Praia Grande, à primeira vista, quem vê pensa que ela fica no litoral, mas ela fica no sopé da Serra Geral do extremo sul catarinense. E não é uma praia comum, mas um imenso empraiado de seixos enrolados. O início da colonização deu-se por 1890, com os portugueses. Nesta época, chegou em Praia Grande o senhor Idalino Cardoso e os irmãos Camilo e João Inácio. E Ricardo João Inácio, Abel Esteve de Aguiar, Amândio Cardoso de Lima e Ildefonso Ramos de Lima. Em 31 de dezembro de 1943, aí foi criado o distrito de Praia Grande, que se passou à categoria de vila. Possuía no ano de 1946 aproximadamente 90 prédios. A emancipação política veio através de uma lei 348 de 21 de junho de 1958. A instalação do município deu-se 19 de julho do mesmo ano. Gualberto e Elias foi indicado para o prefeito provisório de Praia Grande. Em seguida, foi escolhido os candidatos a prefeito do novo município. José Inácio Júnior Abel Esteve de Aguiar, saindo-se vencedor, o primeiro, por uma pequena vantagem de votos. Os principais fundadores de Praia Grande foram o senhor Inácio e os seus filhos, o senhor Antônio Cristiano, o senhor Idalino Cardoso, o senhor Ildefonso Ramos, o senhor Luiz Bento dos Santos, o senhor Manuel Esteves e seu filho Abel, Marcílio Cristóvão e Luiz Tamundi. Por volta de 1916 a 1917, chegaram os primeiros fundadores de Praia Grande. Essas famílias chegaram aqui e procuravam, de uma forma ou de outra, servir os moradores da melhor forma possível. A família de João Inácio veio da comunidade de Tintopeba, São João do Sul, e instalou as primeiras lojas e armazém, que mais tarde ficou para os irmãos Ricardo e João Inácio. Na época, eram grandes as epidemias que sofriam. E como não tinha médico, eles procuravam os curandeiros. E os remédios deles era água benta, era homeopatia, que fazia o paciente naquela época se recuperar logo. Com a morte do senhor Antônio Cristiano, que mexia com a farmácia homeopática, a farmácia passou a cuidar do seu Idalino. Que esse senhor, ele fez milagres, pois todos procuravam ele, né, para tomar o seu remédio homeopata. O senhor Abel foi dono de alguns escravos que cultivaram a terra e cuidaram do seu gado. E com isso, ele implantou a primeira fábrica, que foi uma fábrica de torrefação e moagem do café Rosenda, que hoje se encontra na cidade de Torres. E na fábrica de açúcar cristalizado, a primeira usina hidrelétrica, foi também granjeiro e tinha um descascador de arroz, que na época, assim, pouquíssimas pessoas tinham, né? E ele foi considerado um eficiente farmacêutico, esse homem. Ele lutou pela abertura da faxinal e tinha grande atração por política. Foi quando ele entrou para a política, né? E ele foi prefeito na cidade de Aranguaia, Santa Catarina. E na sua terra natal ele concorreu como candidato, mas não teve sucesso. A educação destacou-se com o seu Marcílio Cristóvão como primeiro educador. Ele ministrou os primeiros conhecimentos na educação, pois ele era mestre e já lecionava para os filhos, né, das famílias mais ricas. E com isso os jovens se beneficiaram um pouco da cultura e do conhecimento.
E através desse conhecimento, Praia Grande foi evoluindo, né? E hoje em dia, Praia Grande é uma cidade muito bonita. O ensino em Praia Grande não deixa a desejar para nenhuma cidade. E com isso chegou, né, a gamificação. A importância de se gamificar é um processo que ele não está mais sendo uma tendência, né? Ele passou agora a ser uma necessidade, porque os benefícios da gamificação trazem um processo educativo. Um dos processos é a interatividade. Quando uma dinâmica é gamificada, em uma sala de aula, o aluno deixa de ser apenas aluno. Agora, ele é um jogador, como qualquer outro jogo. Mas não é só ele. O professor torna-se uma peça desse jogo. Isso resulta na quebra de barreira entre o aluno e o professor. E outra, essa interatividade da voz do aluno. O aluno aparece. Alguns alunos que antes eram tímidos, em poucas palavras, ele começa a ver que ele tem que superar essa dificuldade, né? Os benefícios cognitivos de gamificar a aula, os alunos, eles enfrentam uma competição saudável, melhora a assimilação dos conteúdos entre teoria e prática, né? Um ponto que não se deve esquecer é a habilidade e as competências, que a gamificação desenvolve na sala de aula. Atividade em grupo, espírito de liderança e desenvolvimento dos alunos. A persistência, o pensamento crítico para alcançar os seus objetivos. Enfim, são infinitas as habilidades e competências que os participantes desenvolvem. A chave é achar estratégia, né, para desenvolver as competências que você quer extrair deles. O que eu fiz, esse jogo que eu fiz, é uma ficha técnica e se chama coleta seletiva. Porque como está se falando muito a respeito de resíduos, a respeito de coisas que vão para o mar, né, que deixam muito a desejar, né, entre os animais marinhos, ocorrem muitas mortes. Então eu já aproveitei, né, e esse jogo, ele consiste na coleta de resíduos separados, de acordo com a constituição e composição deles. Por isso, tudo que descartamos como lixo continua existindo. Então, a gente usou um dado, né? Foi confeccionado um dado e foi confeccionado um joguinho de 1 a 28, nos quais, conforme eles vão jogando os dados, eles vão ter que ou ir para frente ou voltar, né? E com isso, a gente também pode ensinar para os nossos alunos a respeito dos 5 R's, né? Que é reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e recuar. Se você pensar bem, não existe lixo jogado fora. O lixo, ele muda de lugar, né? O jogo consiste em um dado, à medida que ele cai, eles vão colocando os resíduos na cor certa e separa as matérias de acordo com a sua composição, né? Então, vocês estão vendo aqui que o dadinho, né? Aí aqui tem as pastas, tudo limpo, aqui tá limpo, aqui já recolha o lixo e segure em um cesto orgânico. Então a criança vai procurar um cesto orgânico aqui e vai colocar o seu lixo fora. Aí aqui já tem recolha as garrafas, né? Aqui tem os refrigerantes em lata, né? Porque todo lixo é reaproveitável. A gente pode utilizar o lixo. Isso é um trabalho de reciclagem. Com isso, a gente está ensinando os alunos de 8, né, até 13 anos, de 4ª série até a 5ª série ou mais, a estar fazendo a reciclagem
do lixo, né, orgânico, tá? Então, foi esse trabalho que eu fiz e boa noite.